Fala pessoal, turma, vamos para a nossa aula 6 de R Markdown. Lembrando o seguinte, na última aula, na aula 5, eu falei aqui para vocês sobre duas funções que a gente pode utilizar em R Markdown que vão ajudar a gente a visualizar de uma forma mais organizada tabelas de dados dos nossos arquivos em R Markdown. Uma delas era a função cable e a outra função era a função datatable. Bom, lá eu mostrei uma forma bem simples de você utilizar a função datatable e hoje eu quero mostrar para vocês algumas edições que a gente consegue fazer dentro da função. Então o código aqui já tem todas essas edições que eu vou apresentar para vocês hoje. Daí eu vou rodar ele aqui agora e em seguida a gente vai olhar ele, todo esse código já no arquivo pronto, tá ok? Bom, e lá a gente vai ter acesso ao código e quais são os resultados que cada código aqui vai nos apresentar. Só um segundo então, vamos rodar ele e em seguida a gente abre o arquivo. Beleza, arquivo pronto, vou abrir ele aqui. Então o arquivo ele sempre fica na pasta de trabalho. Então aqui está aula 6. Então vou abrir ele e a gente vai dar uma visualizada no resultado. Só atualizar aqui. Pessoal, então, para usar a função datatable, o básico que a gente faz aqui é carregar o pacote dt, tá? Aqui a função datatable vem deste pacote e em seguida a gente vai passar aqui os argumentos. O argumento básico é passar um conjunto de dados, uma tabela de dados para dentro da função datatable. Então a gente continua aqui utilizando nosso banco de dados Orange. Então, passei aqui Orange e aí o básico que essa função vai passar para a gente é uma lista aqui apresentando os dados da nossa tabela. Bom, e ele vai dividir essa tabela em páginas, ok? Sempre com 10 linhas, porém isso aqui também, o número de linhas a gente consegue alterar também. E ele vai mostrar aqui também as opções do número de linhas que a gente quer visualizar. Por exemplo, eu quero visualizar 25 linhas, então ele vai mostrar aqui 25. 50, 100, enfim, já vem um padrãozinho aqui de como que ele vai demonstrar essa tabela para a gente. Bem como aqui, ó, uma caixinha de busca, tá? Então a gente pode fazer uma caixinha aqui, usar essa caixinha de busca para buscar valores, por exemplo, aqui dentro, que estão dentro da nossa tabela. Segunda edição, né? Vamos agora já colocar algo a mais dentro da nossa função. Então a gente pode utilizar um argumento editable igual a cell, e aí a gente pode, com base nisso aqui, a gente vai conseguir agora fazer edições dentro das células. Por exemplo, clicando duas vezes aqui, ó, abre a opção de alteração de valores. Tá? Então você pode alterar as informações que estão dentro da célula. Basta clicar do lado de fora e aí você vai ter aqui a célula alterada. Uma outra edição que a gente pode fazer, o número de linhas que a gente quer visualizar. Então a gente entra aqui com o argumento options igual a list e dentro de list a gente vai colocar o argumento page length e igualar ele ao número de linhas iniciais que a gente quer visualizar aqui na nossa tabela. Então se eu mantenho aqui 10, ele vai mostrar aqui para mim 10. Do contrário, se eu colocar um número diferente, ele também vai alterar aqui o número de linhas visualizadas inicialmente. Próxima edição, vamos remover a caixa de busca. Então a gente tem essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Essa caixinha de busca. E a gente não quer visualizar mais ela. Então a gente só coloca aqui, ó. Searching igual a false. Também dentro do nosso argumento options. Beleza? E aí ele remove a caixa de busca. Removendo nome das linhas. Então perceba que aqui, ó, a gente tem os números, né, que vão identificar aqui o número da linha. Então, se a gente quiser remover esse nome de linhas, a gente coloca aqui, ó, o argumento row names igual a false. E aí ele faz a remoção e a gente não tem mais essa identificação do número da linha. Editando colunas. Então, a gente pode alterar o nome aqui, ó, das colunas. Enquanto aqui está tree, age, circumference. Então a gente pode alterar esses nomes colocando callnames dentro da nossa função e igualando ela a um vetor que vai conter aqui o nome das colunas. Tá? Então como tem 3 colunas eu coloquei 3 nomes. Porém, se a gente quiser alterar uma coluna específica, nós podemos fazer o seguinte, ó, editando colunas específicas. Você vai igualar callnames igual
E aqui dentro do vetor, vocês vão identificar o nome que você quer colocar e em qual coluna você quer colocar. Então a primeira coluna é a coluna tree. E eu coloquei o seguinte, eu quero que tipo substitua tree. Joia? Bom, se eu quiser fazer alterações nas outras aqui, basta que eu coloque também aqui ó, uma vírgula e colocar qual o nome que eu quero colocar e a substituição que eu quero, em qual local que eu quero substituir. Tá? Então, basicamente é isso, editando as colunas específicas. Centralizando as informações. Então veja que, por exemplo, aqui ó, na tipo, né, ou na tree, os números que vão identificar aqui o tipo de árvore, que no caso a gente tem as identificações 1, 2 e também 3, eles estão meio que alinhados à esquerda. Então a gente pode centralizar essas informações, inclusive todas as informações. Como? Dentro do argumento options, nós vamos colocar column defs igual list, e daí dentro de list nós vamos colocar outro list, e dentro desse list nós vamos escrever class name igual adt-center. E daí nós vamos identificar aqui os alvos, que seria basicamente o valor que vai identificar as colunas. Então aqui a gente teria coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então a gente coloca target igual a 0, 2 pontos, 2. Então ele vai do 0 ao 2. Então ele vai fazer essa alteração, tá? Fazendo a centralização da coluna 0 até a 2. Só um ponto aqui importante. Coluna 0, na verdade, nesse caso aqui, vai contar a partir da nossa identificação aqui ó, das linhas, correto? Então 0, 1 e 2. Perceba que circunference ele não está centralizado. Por quê? Porque só foi da 0, 1 e 2. Se eu colocasse de 0 a 3, então ele contaria 0, 1, 2, 3 e circunference, ele ficaria também centralizado. Joia? Bom, inserindo bordas nas células da tabela. Então, se a gente quiser colocar essas bordas aqui, ó, fazendo com que apareçam essas divisões de cada célula. Então, a gente vai colocar o seguinte, ó, dentro da nossa função, nós vamos colocar um class igual a cell-border stripe. E aí ele vai fazer essa divisão das células. Joia? Inserindo um título para a tabela. Isso é bem legal da gente poder utilizar e muito comum, correto? Então, para colocar um título na tabela, nós vamos colocar caption igual a tabela, e aí a gente vai colocar o título da nossa tabela. Aqui no caso ficou tabela 1, conjunto de dados de variedades de laranjas. Joia? Então, basicamente isso, e aí a gente vai ter aqui o título da nossa tabela. Inserindo e posicionando o filtro. Então, a gente pode colocar um filtro que vai fazer aqui uma busca muito específica de valores que estão presentes aqui nas nossas colunas. Por exemplo, eu quero só os valores 1. Então a gente coloca esse filtro aqui e ele vai dar uma prioridade aqui ó, de aparecer os valores 1 inicialmente. Aqui ó, na coluna age, eu quero que apareçam os valores entre 565 e 1190. Então, a gente vai dar uma prioridade aqui para aparecerem primeiramente esses valores. Joia? E para colocar esses filtros aqui, basicamente a gente vai inserir filter igual, e aí nós vamos colocar logo após a posição que a gente quer. Então, aqui no caso, coloquei top. E aí ele vai ficar aqui na parte superior da tabela. Inserindo botões conversores. Então, existem alguns botões aqui que a gente pode inserir associados à nossa tabela que vão ajudar a copiar dados, por exemplo, ou a converter em CSV, em Excel, em PDF, ou até mesmo tirar um print para nós. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos colocar dentro do Options, nós vamos colocar igual a list, vamos colocar os argumentos que a gente quiser colocar, aqui eu coloquei um argumento de número de linhas, mas precisamente para os botões, nós vamos colocar aqui ó, esse argumento DOM igual a essa sequência de letras, e essa sequência de letras aqui, pessoal, é recomendado nessa exata sequência aqui, porque ela vai identificar alguns parâmetros de posição, de apresentação dos nossos botões. Então, B, L, F, R, T, I, P é o que a gente recomenda. Mas, se você quiser experimentar uma troca dessa sequência, vocês podem experimentar aí para ver quais são os resultados que vão ser mostrados logo após você rodar o código.
Em seguida, logo após o DOM, nós vamos colocar o seguinte, buttons, igual, e aí a gente vai colocar aqui os botões que a gente quer que apareça. Eu coloquei aqui 5 botões, mas se vocês quiserem reduzir, quero que só apareça o copy, por exemplo. Tudo bem, pode ser só o copy, beleza? Enfim, e aí esses botões aqui eles têm algumas funções. Deixa eu só abrir aqui o Excel para que vocês vejam um exemplo. Por exemplo, o copy. Quando eu clico aqui, ó, ele vai fazer uma cópia, e aí aqui no Excel, quando eu coloco Ctrl V, ele vai colar os valores, joia? Vamos voltar lá. Bom, mesma coisa que vai acontecer, se eu clicar aqui ó, em Excel, ele vai gerar um arquivo Excel, tá vendo? Ó, gerou aqui, se quiser abrir. PDF, se eu clicar, ele vai gerar um arquivo PDF com o conjunto de dados. Só abrir ele aqui ó, do lado, joia? Enfim, cada botão uma função. Outro ponto importante com relação aos botões é eu colocar aqui ó, em cima, antes dos options, nós vamos colocar extensions igual a buttons, tá? E aí nós vamos ter acesso aí a esses botões. Customizando o menu de linhas. Então a gente tem esse menuzinho aqui de linhas, que a gente identificou o número de linhas que a gente quer ver inicialmente, porém a gente pode customizar também ele. Quais são as opções que a gente vai ter dentro dele? Percebam que aqui em cima eu tenho a opção 10, 25, 50, 100. E aqui embaixo eu já fiz uma alteração. Ó, ele aparece 10, 20, 30 e todas, correto? Então para fazer essa customização a gente vai colocar aqui ó, dentro do Options, nós vamos colocar um Length Menu igual a List. E dentro desse List nós vamos colocar dois vetores. Um primeiro vetor, esse primeiro vetor aqui, a gente vai passar as informações de quantas linhas ou quais são as opções de linhas que a gente quer visualizar. Então eu coloquei, eu quero ver 10, 20, 30 e todas. Então 10, 20, 30 e esse menos 1 aqui ele vai entender como todas. Tá? E o segundo vetor ele vai passar para o nosso menu quais são os valores que vão aparecer aqui. Então basicamente é o seguinte, se eu coloquei 10 aqui, ele vai estar associado com esse primeiro valor aqui. Se eu coloquei 20, ele vai estar associado com esse segundo. 30 com esse terceiro. E todas aqui eu estou associando a ele esse valor aqui de menos 1, que o RMarkdown vai entender como todos os valores. Joia? Então basicamente é isso. Então quando eu coloco todos, ele mostra aqui ó, 35 linhas, que é o número total de linhas do nosso banco de dados Orange. Botões de coluna visível. Então aqui nessa opção, nós vamos colocar o seguinte. Deixa eu só achar ele aqui. Então, columns, def, igual a list. E dentro de list aqui, nós vamos colocar visible, igual a false. E aí, pessoal, perceba que quando eu coloco isso, ele vai abrir aqui quando eu coloco esse argumento, ele vai abrir aqui um botão, column visible. Bom, e aqui ele vai listar as colunas que a gente tem dentro do nosso arquivo. E, bom, se a gente clicar aqui, por exemplo em tree, ele vai esconder tree. Se a gente clicar em age, ele esconde age, ok? Então, a função desse botão é deixar uma determinada coluna visível ou não. Bom, pessoal, uma outra coisa que a gente pode trabalhar com essa visibilidade das colunas é colocar aqui quais são as colunas que a gente gostaria que já ficassem invisíveis já no início ali, quando a gente roda o código e visualiza a tabela. Então, basicamente, a gente vai colocar logo após o false aqui, ó, uma vírgula, e colocar os alvos, ou qual é a coluna alvo que a gente quer deixar ela escondida. Então, no caso aqui, eu coloquei a coluna 2, tá? Para o nosso caso aqui, a coluna 2. Que, contando aqui, né? Aqui, ó, 0, coluna 1 e coluna 2. Volta aqui. Então, a coluna 2 é a coluna circumference. Então, ele já abre aqui, ele já mostra a nossa tabela com a coluna circumference escondida. Então, quando a gente clica aqui, ó, ela está escondida. Se eu quiser mostrar ela, é só clicar aqui e ela vem e volta a aparecer. Show de bola, pessoal? Bom, é isso aí que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. E tem mais uma ou duas aulas aqui do nosso mini curso de R Markdown. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu, abraço!